Bom dia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e mensageiros e sobre todos os companheiros bondosos deles. Que a paz e a bênção de Deus esteja contigo, querido Sheikh. Assalamu Mais um alaikum. programa Islam sem censura. E hoje vamos falar sobre o martírio e o mártire. Vários versículos, várias passagens, várias narrativas falam sobre a posição do mártire, a posição do martírio, esta grande que é uma forma é uma forma de morte também, né? O martírio é uma forma de morte, no entanto, ela é diferente. Ela não é uma morte normal. Por quê? Dando destaque para um versículo do Alcorão Sagrado, onde Deus diz: não considerem aqueles que foram mortos pela causa de Deus, não os considerem mortos, mas sim vivos. No entanto, vocês não percebem, vocês não vê, não enxergam isso. E aí eu faço a pergunta, Sheik: quem é considerado mártir e qual a posição dele perante Deus? Por favor, Sheik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que Deus abençoe você, irmão Haj Nasser, que Deus protege todos aqueles que estão nos assistindo nesse programa Islam sem censura. Alhamdulillah. Como o Senhor falou, martírio seria o significado do martírio, morrer no caminho de Deus, pela causa de Deus. Aquele que dá sua vida, se sacrificar sua vida pela causa de Deus é considerado um mártir, né? Temos uma palavra no Alcorão Sagrado muito interessante, um dos versículos do Alcorão, que Deus, como se fosse compra, é um negócio, um comércio entre Deus e o ser humano. Aqueles que morrem no caminho de Deus, parece estão fazendo um comércio com Deus. Estão fazendo um Um negócio. negócio com Deus, né? Pagador é Deus, né? Deus compra deles a vida, a alma, em troca vai dar para eles uma vida eterna abençoada. Nós temos no Alcorão Sagrado esse termo, Hayat Tayyiba. Uma vida eterna e abençoada, graciosa. Então qualquer mártir, ele está negociando diretamente com Deus. Sim. Ele vende a sua vida, A coisa mais a preciosa. mais preciosa para Deus, e Deus o compra com A mesma coisa, eternidade. a coisa mais preciosa. Meu A Deus. vida eterna abençoada. E nada espera de Deus, porque Sim. Deus é generoso. Claro. Deus nunca vai pagar menos ou Haj algo. Nasser, podemos olhar para esse assunto dessa forma. Deus, por que Deus enviou os profetas? Por que Deus enviou os imãs? Por que tudo isso? Durante a história humana, nós temos 124 mil profetas. Deus quer estabelecer seu plano. Aqueles que dão a vida no caminho de Deus estão, de alguma forma, estão ajudando a Deus para ele estabelecer seu plano. Para erguer a palavra de Deus. Temos uma palavra, Defendendo a verdade, defendendo a temos uma doutrina de palavra Deus. do Imam Khomeini que diz: o sangue dos mártires abastece a árvore do Islã. Olha que lindo. Parece essa árvore da religião divina precisa da água. Na verdade, eu acho que sempre existiu esse conflito entre, não vou dizer que entre Deus e o demônio, como se fosse o demônio uma outra frente, né? Mas sempre vai existir esse conflito entre a verdade e a inverdade, entre a justiça e a injustiça, entre o certo e o errado, né? Aqueles que são martirizados estão dando a vida para estabelecer A verdade, a verdade, a que é justiça. o que Deus Sim. defendeu e o que Deus quer que seja estabelecido. Sim. Imagina, Haj Nasser, você está no meio de dois exércitos, duas tropas. Aquele que dá sua vida, eu não quero utilizar o termo aquele que perde sua vida, não. Aquele que dá, aquele que presentia, concede sua vida no caminho de Deus, parece estar é um conflito que está ao lado de Deus. Parece o comandante desse exército é Deus
Ele E ele é um sob dos soldados. é um Que soldado. belíssimo. Muito bom. Então temos essa palavra, eu trouxe esse livro, irmãos queridos, é bom. Um Tem ramo de um flores. ramo de flores, você escreve um ramo de flores PDF, tem vários sites que você puder baixar no Google, né? Tem vários sites que estão gratuito, disponível em vários sites. Temos uma palavra do profeta, olha, Rajnasa, que lindo, na página 166, o profeta Muhammad fala, acima de todo ato de bondade, há outro. Ou seja, qualquer coisa que é bom, tem algo Melhor. melhor. Até chegar ao fato de que homem, o ser humano, seja morto no caminho de Deus, imponente e majestoso, o qual não tem outro ato bom por si. Então, a melhor A prática, melhor, a quando mais você dá a sua virtuosa, vida, a mais alta é a morte pela causa de Deus. Que sendo um belíssimo. mártir, né? Que belo. E eu tenho também outros ditos, assim, como recompensa de quem morre pela causa de Deus. Eu ouvi dizer que as pessoas que são mártires, uma das coisas que eles ganham é que eles nunca vão ser cobrados por Pelos seus seus pecados. pecados. Eles nunca terão contato, como se essas pessoas não tivessem praticado nenhum pecado. Existe essa passagem do Imam Sadiq, man qutila fi sabilillah, aquele que morrer pela causa de Deus, lam yu'arrifhu Allahu shay'an min sayyi'atih. Deus nunca Não deixa ele não deixa conhecer. ele nem de frente com seus pecados. É como se fosse um botão, ele deleta tudo. Tem uma palavra sabe, porque tem uma palavra do profeta e outros imãs que interpreta de uma forma mais explícita essa Como palavra do ele Imam interpreta? Sadiq. É uma coisa, antes de explicar essa palavra do profeta, temos que destacar esse ponto na religião islâmica. Nós temos vários versículos que interpretam outros versículos. Então, tem várias palavras do profeta que interpretam Outras outras palavras. Sim. palavras. Então, a religião islâmica, para conhecer essa religião, você tem que ter uma visão general. É uma visão geral, Generalizada, sim. generalizada. Sim. Não pode pegar tudo bem, Não tá? é parcial, tem que ser uma visão integral de tudo. Panorâmica, de tudo. Isso. Panorâmica, isso. Olha, tem uma palavra do profeta Muhammad que diz: a primeira gota do sangue do mártir, quando cai no chão, todos os pecados dele já é perdoado. Não Maravilha, tem mais pecado para enfrentar maravilha. depois da morte, né? Já acaba tudo. Como o Senhor fala, um botão que exclui Deleta tudo. deleta tudo, acabou tudo. Você vai, aquele que Deus nos sustenta, né? É um sustento divino, né? Um sustento espiritual, que Deus nos conte entre os mártires. E esse, na verdade, Sheik, é um dos resultados de quem morre pela causa de Deus, o perdão dos pecados. O outro, não é que ele será apenas perdoado só e vai para o paraíso. Não. Uluwid Darajat, além dele entrar para o paraíso, ele terá graus e posição altíssima. É uma posição privilegiada. Eu ouvi, por exemplo, um dos ditos que fala o seguinte: الشهداء عند الله على منابر من ياقوت. Os mártires estão sobre púlpitos, sobre tronos de pérolas, في ظل عرش الله, debaixo da sombra de Deus, يوم لا ظل إلا ظله. وعلى كثيب من مسك, eles estão sobre um pequeno monte de misk. Olha só quantas coisas que Deus classifica, né, os mártires pela posição e pelo sacrifício que eles fizeram pela causa. Agora me explica qual que é a causa de Deus. O que a gente fala causa de Deus, pela causa de Deus, pela causa de Deus. O que são essas causas de Deus? Quais são estes... para a gente ter uma visão bem... Tem... Quais são os símbolos, né? O que pode ser caracterizado como causa de Deus? Tem uma palavra do Imam Ali alayhi salam, fala: "A'rif al-haq takun min ahli." "A'rif al-haq takun min ahli", né? Alguns dias atrás, quando a gente fez
aquele programa que, se eu me lembrar, foi sobre guerra, sobre paz, Sim, esses sim, assuntos. A gente lembrou da história do Siffin, aquela batalha entre sim. Imam Ali alayhi salam e o povo de Damasco naquela época, né? Liderados O- por Muawiyah. Por Muawiyah. Uma pessoa nessa mesma batalha chegou, aproximou do Imam Ali alayhi salam, perguntou: de quem é a verdade? Vocês são De qual lado muçulmanos? está a verdade? Vocês são muçulmanos, rezam, eles também são muçulmanos, rezam. Reconhecem o Alcorão, né? Tudo bem, todos vocês recitam o Corão, todos jejum, pagam zakat, todos. Quem é de verdade Quem muçulmano? está do lado da verdade? Então, Imam Ali alayhi salam falou: "I'rif al-haq." Conheça, não olha para nós. Eu rezo, eles rezam. Não. Conheça a verdade e depois fica com ele. Fica com ela, né? Parece que o imam ele se apresentou como um dos exemplos da verdade, mas não a verdade É em algo si. acima. A verdade é o critério e as pessoas que seguem a verdade são exemplos Olha que muito interessante, Ajnasser. Vamos olhar para outra, de outra forma. de um outro ângulo. A verdade, o que significa em árabe? Haq. Haq, ou seja, a verdade que nós traduzimos, é um dos belos nomes de Deus. Allahu Haq. Haq. A verdade, essa verdade, é um dos nomes de Deus. Quer dizer isso? Qualquer coisa que tem a ver com Deus, com as coisas de Deus, com os ensinamentos dele, ensinamentos dos profetas de Deus, faz parte da ideia da verdade. Então, Imam Ali alayhi salam convida aquele amigo dele, conheça a verdade e depois vai conhecer o quê? Os seguidores Aqueles dessa que verdade. seguem, Sim, exatamente. exatamente. A gente pode dizer que a verdade é um termo, é uma linha, é um caminho. Ele tem vários sinônimos. Entre eles, pode ser, por exemplo, a justiça, Sim. pode ser a honestidade, pode ser a verdade, pode ser. Qualquer coisa de bom está nessa categoria. Então, Honestidade, então generosidade. por qualquer uma dessas causas eu morrer, estarei morrendo pela causa de Deus? Claro. Se eu morrer pela causa da honestidade, Deixa-me dar um exemplo, irmão Haj Nasser. Temos uma coisa muito interessante. Uma vez, o- podemos dizer, utilizar, não sei como podemos traduzir esse grupo, na época do Imam Ali alayhi salam, foram chamados de Khawarij. sim, Khawarij, os aquele, mais ou menos fora da lei, os radicais, é um grupo vamos falar radicais, um grupo radicais. radical. Eles atacaram para um vilarejo, né, próximo da cidade de Kufa. O que eles fizeram? Eles roubaram, né, uma pulseira de uma mulher judaica. Olha, uma mulher que não é muçulmana, né? Ela é atingida, né, pelos radicais naquela E aí época. eles roubaram Roubaram essa joia pulseira. dele, né, joia Ok. dela, né? Imam Ali alayhi salam fala assim: se um muçulmano morrer pela causa dela, olha, dela, é uma mulher que não é Defendendo ela. defendendo ela, esta pessoa, ninguém pode, como falar em português, ninguém pode, ninguém pode humilhar ela, porque você perdeu sua vida nesse caminho. Ninguém pode cobrá-lo, questioná-lo. Questioná-lo. Por que você Quer dizer concedeu a sua isso, vida defendendo você ela? estava no caminho certo. Porque ele estava fazendo certo. Isso. Então, a verdade tem um significado tão geral. Sim. Você defende na O causa, certo. é o certo. Não Mesmo é, que não não é a esteja luta muçulmano. em si, não é a prática em si, mas defender a causa. Isso. Eu lembro que eu falo isso porque tem uma história, com certeza o senhor sabe, né? Ela de um companheiro na época do profeta, ele estava lutando de uma forma muito brava em uma das batalhas, não lembro em Batalha qual de Uhud. batalha exatamente. E aí alguns companheiros chegaram para ele e falaram: Nossa, você bem-aventurado seja, feliz, né? Parabéns a ti, o paraíso. Ele falou: Que paraíso? Por quê?
E ele disse, nossa, pela sua luta, você está lutando como um corajoso, Tá como um um valente. corajoso. Ele falou, meu, que corajoso, que valente, que religião nenhuma. Eu estou lutando porque esse povo matou meu burro, né? Matou meu cavalo, É. sei lá. Então, é a causa. Hum. Depois o profeta também chamou ele, né? Não, não, muito interessante, Ele Rajnastra. falou alguma coisa sobre essa pessoa, Falou né? para Ele eles, morreu, né? Ele sim, foi, ele se matou. ele falou que ele se matou. Meu Deus. É muito interessante. Falaram para ele que bravura, que coragem. Falou, não. Eu ouvi dizer essa notícia que o povo de Meca, Aham, que chegaram para acabar com o nosso povo, o povo de Medina. sim, Então, é um sentimento de nacionalismo, de sim, alguma forma sim. nacionalista, Não né? era algo nobre. É. Não era algo para defender a Nem pátria. pensava na religião, nem pensava no paraíso, nem no inferno, nada. Ele fez. Então a gente pode, assim, resumindo, o senhor pode me corrigir, qualquer pessoa que morre por uma causa nobre, até mesmo aqueles que podem, por exemplo, viajar, sair de suas cidades, emigrar Para sustentar a para família. sustentar a família, também são considerados Claro, mártires? sim, temos um versículo no Alcorão Sagrado e a palavra do profeta que diz: quem sair da sua casa em busca de sustento para a sua família, nesse caminho Sustento morrer, lícito. é, E sustento morre ele, neste sim, caminho, é considerado um mártir que diante de belo, Deus. que Olha que belíssimo. lindo. É um significado muito além daquilo que a gente De imagina. alguma forma está em busca da verdade, né? Em busca daquilo que Deus quer, daquilo que Deus ama, né? Deus quer que o ser humano vive nobre. Trabalhar para sustentar a família uma das coisas de nobreza, uma das coisas da virtude. Não é preguiçoso, sai, trabalha, quer sustentar de uma forma ilícita, de uma forma lícita. Então, Deus faz um negócio, você faz isso, né? Para sustentar, para ter uma vida nobre, para ter uma vida de boa, né, para a sua família. Você é considerado um mártir, você morreu no meu caminho. Olha Sim. que lindo. E agora uma pergunta que sempre as pessoas fazem sobre as pessoas que não lutam, as pessoas, entre elas, com certeza, essas pessoas que buscam um caminho, né? Buscam um sustento lícito. No entanto, geralmente nessas guerras, esse tipo de conflito que acontece, muitas pessoas inocentes também morrem em um bombardeio, crianças, especialmente o que a gente está percebendo nesse último ano na guerra contra o genocídio contra a Palestina, agora contra o Líbano, milhares de pessoas estão perdendo a vida como civis, pessoas que não. A gente não pode dizer que não tem nada a ver, né? Mas eles são pessoas que não têm a intenção armada de combater o outro lado, né? São pessoas civis. Essas pessoas são consideradas mártires também? Claro, claro. Eles foram mortos pelos Eles inimigos. sofreram uma injustiça, perderam a Injustiça. vida por uma, Sim, por uma claro, opressão. claro. Felizmente, a Nasser agora parece, às vezes eu penso assim, os números ficou muito normal para nós, foi normalizado. Meu Deus. Ah, tudo bem, aconteceu caiu uma bomba, morreu 100 pessoas. Anteontem era 200. Esse é um problema, né? Esse é o Mas Nasser, principal até problema. agora, não sei, morreu quantos mil Quarenta e crianças? dois mil, Não, mais de. crianças quantos? São 20 ou 25 mil, eu acho. É um número enorme. Isso aí, na verdade, chega, Durante um ano só. é uma Durante um ano. limpeza étnica. Isso, com certeza, está confirmado por todos os tribunais, por todas as, por todos os analistas, professores de direitos internacionais, eles chegaram à conclusão de que tudo que está acontecendo na Palestina, no Líbano, é uma limpeza étnica. Eles estão querendo apagar aquela etnia, aquelas pessoas, querem tirar eles, né, para eles não poderem se Abrir o espaço. para crescer, né, o número, porque na verdade a Palestina não é de hoje. A Palestina está há mais de 76 anos sofrendo esta ocupação, esta injustiça, e de lá para cá milhares de pessoas perderam a vida, fora os milhões que foram expulsos Não tem mais como de uma voltar para o forma país. e não podem mais voltar. Então a gente percebe que existe um plano muito grande
mais do que um plano territorial, né? De querer apenas ocupar aquela terra, mas sim querer expandir. Não sei se o senhor percebeu, existe um mapa que fica Sim. no uniforme, né, dos soldados sionistas, que ele tem um mapa do grande estado, né, que eles chamam, do Nilo, do rio Nilo até o Eufrate. Toda essa região é o plano deles, né, de querer ser ocupado. E parece que essa resistência do povo está indo contra este plano, Sim. está resistindo a essa ocupação. E chegou uma hora que eles concluíram que devem matar todos. Crianças, mulheres. Infelizmente, tudo é muito triste, sabe? Às vezes eu penso, imagina, Haj Nasser, é uma escola grande, tem quantas crianças que estão Uma estudando? escola, no mínimo, 300, 400, 500 E alunos. agora, 12 mil. Meu 12 Deus, mil crianças. 12 mil crianças. São mais de 20, 30 escolas. Imagina, 20, 30 escolas foram demolidas completamente. Já que nós sabemos agora, 80%, né, dos prédios, né, da faixa de Gaza já foram destruídas. Não, foi 80%. apagada, foi apagada. É A uma gente limpeza fala do étnica. martírio, a gente fala sobre a importância, o quanto é importante essa pessoa tem todos os seus pecados perdoados, ganha uma posição muito grande, só que o ser humano ele não pode se jogar simplesmente perante para ser sacrificado sem nenhuma causa, né? Não pode praticar essa prática, colocar sua vida em risco, né? Porque eu quero ser martirizado, ele vai lá e se joga para morrer, né? Isso é um suicídio, né? Como o Claro, profeta. olha, tem uma coisa, o que deixa muito triste, o que me deixa muito triste, parece que o mundo está em silêncio. Isso é que deixa a gente muito triste. No século XXI está acontecendo essa limpeza étnica, como o senhor falou. Mais ou menos 50 mil pessoas, um número tão grande. 80% de uma cidade já 100% destruída, né? 80% dos prédios. Então, quantas famílias, alguns dias atrás eu estava vendo, é uma notícia muito pequena, 900 famílias, todos os membros foram mortos. Meu Deus, 900 famílias desapareceram desse mundo. meu Deus. Acabou. 900 famílias. É muita É coisa. muita coisa. Não, mas Pai, essa mãe, questão, Sheik, filhos, irmãos, irmã, tudo. essa questão que o senhor mencionou sobre a normalização, isso é um perigo, porque isso é uma tática. Eu lembro que quando o primeiro hospital foi atacado no ano passado, nossa, manifestações em todo o mundo, todas as organizações se pronunciaram, falaram, condenaram. E aí? E depois? Alguns dias depois, mais um hospital foi atacado. Alguns dias depois, mais um hospital foi atacado. E assim por diante. Hoje estão atacando todo dia, toda semana, né? Para não falar todo dia, a cada semana, a cada 2, 3 semanas, um hospital é atacado. E parece que virou uma coisa normal, aquilo que o senhor falou, né? Que infelizmente isso não pode acontecer. E o mártir, aquele que luta pela causa de Deus, ele defende estas pessoas oprimidas. Ele defende o lado do oprimido. Ele resiste à opressão e quando ele morre pela causa de Deus, ele ganha essa grande posição. Agora, entre os mártires, existe também posição? Claro. Como é que funciona isso? Temos, olha, esse sacrifício que estamos falando, uma pessoa se sacrifica no caminho de Deus pelos seus bens, pela sua família, pela sua alma. Ele deixa tudo que tem no caminho de Deus, né? Nós temos o exemplo mais nobre do martírio, o exemplo do Imam al-Hussein, alayhi salam, que ele é considerado o senhor dos mártires, né? Sim. Sayyid al-Shuhada, senhor dos mártires. É um homem que deixou tudo. Para falar a verdade, qualquer um que seja um mártir, qualquer um que dá sua vida no caminho de Deus, parece Imam al-Hussein tem uma fila, tem uma comunidade, né? Exatamente, eu isso que ia falar. Parece que existe uma ala
um terminal, né? Um grupo, é um lugar onde ficam os mártires. Pronto, aqui E o comandante desse é o Imam al-Hussein. Imam al-Hussein, Que belo, é muito interessante. que belíssimo. Quando a gente estuda a história do Imam al-Hussein, alayhi salatu wassalam, ele no caminho de Deus, para estabelecer a verdade, para não aceitar a opressão, né? Ele foi martirizado, oprimido, de uma forma muito cruel, né? Agora eu lembrei de um dito, desculpa, Sheikh, eu acho que do Imam Sadiq, alayhi salam, que ele fala o seguinte, a posição do Imam Zayn al-Abidin, eu acho, ele Sim. fala sobre o tio, Abul Fadl al-Abbas, ele fala que Sim. o meu tio, ele possui uma posição entre os mártires que é muito desejada por eles, Yaghbituhu, Não, é muito desejado pelos Pelos- demais mártires. pelos próprios mártires. Quando vejo Ou esse seja, nível... isso já nos mostra que entre os próprios mártires existem várias categorias, várias classes, né? Sim. Pessoas que vai depender de quanto eles se sacrificaram, quanto eles sofreram, né? O que eles ofereceram pela causa de Deus, É né? verdade. Que belo. Dependendo, como falei, dependendo do sacrifício que eles... Imagina alguém, como agora falei, 900 famílias, aquele que deu tudo. Meu Deus. Seus irmãos, seu pai, sua mãe, Sua casa, seus bens, tudo, sua tudo, vida. tudo. De Existem vez- famílias, eu lembro que no Irã, durante a guerra, inclusive o Irã também foi um dos países que sofreu muito ao longo de seus primeiros anos, né, Sheikh, com essa... Depois da Revolução Depois da Islâmica. Revolução Islâmica, com essa questão do terrorismo, né? Existe um livro aqui que o senhor trouxe, depois eu quero mostrar um pouco, sobre... são mais de 17 mil vítimas, tô certo ou tá errado? Mais de 17 mil, vamos mostrar um De pouco aqui o terrorismo livro. lá no Irã. Mais de 17 mil pessoas foram vítimas de terrorismo nos primeiros anos da Revolução Número Islâmica. muito grande. E eles foram martirizados, foram mortos por grupos terroristas por defenderem a Revolução Islâmica, por defenderem a causa do Estado, né, e a causa de Deus, né? Aqui, ó, A maioria são crianças e mulheres. tem muitas infelizmente. crianças. Aqui tem crianças, tem soldados, tem funcionários públicos, professores, até mulheres, né, Sheikh? Mulheres do lar. Sim. Essa é uma lista, é um livro que... Aqui, ó. É um livro com o nome e as informações de 17. É tão legal essas informações serem registradas para as próximas gerações saberem, né? Que não é fácil um país como o Irã, a República Islâmica do Irã, alcançar esta posição e este nível que está agora, né? Aqui Entre tem esses são todos pessoas muito destacadas, sábios, sabe? algumas lideranças, né? São fotos muito fortes, né? E de uma forma bárbara. O principal grupo que cometeu estes São atentados, todos nomes, né? aqui a grande maioria são nomes, mas os principais grupos que foram, aqui o Ayatollah Madani, né, que foi uma das lideranças da oração de sexta-feira, não foi, Sheikh? Sim. O principal grupo que cometeu esses atentados, ou são vários grupos? São vários grupos, mas a grande parte deles foram assassinados, sabe, perderam a vida nessas operações terroristas feitas pelos... Tem um partido que se chama Mujahedin Khalq, ou seja, o Partido Comunista Radical do Irã. Que são hoje, na verdade, eu acho que em um país da Europa, né? Na França, estão na França. Né? Eles estavam na época do Saddam Hussein no Iraque. Saddam Hussein tinha concedido um grande espaço, né? Eles tinham tanque, tinham lugar onde eles treinavam. Estavam preparados, né? Para Estavam qualquer momento queriam entrar no Irã, mas graças a Deus, pela sabedoria da liderança, das lideranças iranianas, graças a Deus, o Irã passou dessa etapa, então não tem mais perigo. Mas naqueles primeiros anos eles depois continuam, da Revolução... os países ocidentais, claro, inimigos de uma do forma Irã, espionagem, eles estão ainda usando estão eles, fazendo. né?
Mas nos primeiros anos, era um Foi terror muito difícil. grande. Entre os pessoas, entre homens governamentais, por exemplo, o primeiro presidente da República Islâmica do Irã, Shahid Raja'i, perdeu sua vida. É, Pelo atentado deles. sim, Eu acho que tem um atentado, o chefe do parlamento, um dos maiores atentados que aconteceu no Irã na época, foi naquele que foram perdidos 72 pessoas, né? Entre eles parlamentares, é o presidente do Irã, o primeiro-ministro, certo? muito interessante. O supremo Até líder mesmo. atual, Sim, Ayatollah Khamenei, hoje sim, em dia é o sim, sim, supremo líder, sim. ele também foi atingido, Quase morreu. quase morreu. Nesse caso, eles têm existe um termo que é o mártir vivo, el-Shahid el-Hayy, ou seja, aquele que quase morreu, mas ele continuou, né, Sim. a vida para contar a história. Eles tinham colocado bomba Inclusive, ele na. tem eu acho que uma das mãos, né, um dos braços dele, do líder da Revolução Islâmica atual, né, É, dá para perceber que tem ainda os sinais sim, do sim, atentado que ele sofreu. sim. A bomba parece que foi colocada dentro de um Um rádio, gravador, né, um né? rádio. Bem ao lado dele, mas Meu graças a Deus, Deus, Deus que preservou Deus ele para nós. preserve. E ele foi um grande presente. Sim. Agora, Mas Nasser voltando, tem um voltando ao versículo, eu assunto. quero voltar para o assunto com esse versículo do Alcorão Sagrado, que é muito Sim, interessante, Nasser. sim. Deus fala: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Queridos irmãos, prestem atenção nesses versículos, que Deus, nesse versículo do Alcorão Sagrado, deixa, abre um caminho para nós, para todos. O que Deus fala? Diz: jamais nos ocorrerá o que Allah não nos estiver predestinado. Tudo acontece pela ordem de Deus. Ele é nosso protetor. Que os crentes confiem em Allah. E no outro versículo que vem em seguida, قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. E depois fala sobre esse outro assunto. Deus fala o que? Diz ainda: esperais que nos aconteça algo, só nos ocorrerá uma das duas sublimes coisas: ou martírio ou vitória. Ou a vitória. Este é o Olha, caminho. aquele que vive no caminho de Deus tem duas opções, tem dois destinos, vamos falar Ou a assim. vitória, Ou dá sua vida, que é considerado um mártir, ou vitória. ou seja, ou ele morre tentando, ou ele conquista. Isso. Nossa, que belo. Eu Aquele acho que que... nesse sentido, é uma coisa muito importante as pessoas entenderem, porque a pessoa não pode apenas analisar. Chega um momento que é importante a pessoa analisar se aquela operação, se aquele trabalho vai ser bem sucedido ou não, vai alcançar os objetivos ou não. No entanto, a pessoa tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. Sim. E nada além daquilo que foi prescrito sobre ele vai lhe acontecerá. Sim. Ele tem que tentar ou alcançar seu objetivo, erguendo a palavra de Deus, estando do lado da verdade, ou morrer tentando. E se morrer, ele será martirizado. É uma coisa, temos uma grande promessa, né, no Alcorão Sagrado, nas palavras do profeta Muhammad, que diz: o fim está com os tementes, ou seja, no final das Os contas, sementes vencerão. vamos vencerão. Os fiéis. Os Que belo, fiéis, que belo. os justos. Os justos. A Sim. terra vai ser liderada pelos justos. Ou seja, é um processo. Às vezes eu falo para minha família, minha esposa, chegará um dia que acaba toda essa história. Acaba tudo. Não tem mais maldade, não tem mais barbaridade, não tem nada. Sim, com Acaba certeza. tudo. Sim. Tudo de bom existe nessa terra. Na verdade, eu acho que desde quando Deus criou o ser humano, sempre houve este conflito entre o bem e o mal. A intensidade pode ter aumentando numa época ou pode ter diminuído. A intensidade, na época de alguns profetas, a palavra da verdade estava mais estabelecida, Muito enfraquecido o lado da enfraquecido o verdade. lado da verdade, outras mais forte o lado da As mentira. nações, No entanto,
a guerra sempre continuou. Mas, Né? Nasser, você imagina no tempo do profeta Moisés, tem um grande tirano chamado Faraó. Sim. Ele fez o máximo para não nascer o Messias daquela época, que era o Moisés, né? Ele matou, segundo a história islâmica, não sei na Bíblia existe esse tipo de informações ou não, mas no Islã nós temos. Ele matou 70.000 crianças, Meu Deus bebê do recém-nascido, céu. para ter essa chance de matar o Moisés. Ele simplesmente, eu acho que na época ele sonhou. Imagina, E irmão. aí os interpretadores dos sonhos alertaram ele que alguém entre o povo seus, No Egito vai nascer. vai nascer uma pessoa que o seu fim será com ele. Vai acabar com o seu Que governo. você vai acabar contigo. Então, para ele prevenir isso, Mas, Nasser, você imagina ele só matou 70.000 meninos ainda, né? Imagine que você está vivendo nesse tempo. Tem mais esperança? Meu Deus. Olha, e todos os soldados tem só uma única ordem: Espiões. encontrar bebê recém-nascido e matar. De uma forma e foi naquela época que o profeta Moisés nasceu. E Deus protegeu a vida dele. E o mais curioso, o mais interessante é que Moisés cresceu dentro do palácio pelo faraó. Pelo próprio faraó. Sem ele saber que o seu fim será com ele. É uma passagem no Alcorão Sagrado que uma vez, o primeiro encontro entre Moisés e seu irmão Arão com Faraó. Com o faraó. Faraó falou para ele: você não cresceu dentro da minha casa? Sim. E agora estão fazendo contra? Sim. É uma sabedoria de Deus. Sim. Quando um crente, quando um fiel olha para essa história, o que Deus fez? É a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Só que chega uma hora que a pessoa realmente tem que se posicionar perante a injustiça, perante a opressão. E foi isso que o Imam Hussein enxergou naquela época, né? Ele tem aquela famosa frase, né? Inni la ara al-mauta illa sa'ada wal hayat ma'a zalimin. Illa barama. Eu não vejo a morte senão felicidade e a vida com os opressores como humilhação. Ele chegou a essa conclusão. Não tinha outra saída. Ele tinha Ele falou: nunca vou fugir como um covarde. Nunca vou fugir como um covarde. E eu acho que isso é o verdadeiro objetivo e a decisão. É um teste, na verdade. O ser humano está perante dois caminhos. Ou você escolhe a verdade e você paga o preço, ou você escolhe o lado errado e você vive a humilhação, você vive o caminho errado. É uma coisa muito interessante, é uma palavra do profeta. Vamos e o lado da verdade sempre terá o custo dele, vamos né? deixar um assunto um pouco mais profundo. O profeta fala: "Ra'su kulli khati'a hubbu ad-dunya." Ahsant. Ser apego, amar a vida terrena, o material dessa vida terrena, é a raiz de todo mal, de todos os pecados. A raiz de todos os males hoje em dia é o amor a este mundo. É o apego a este mundo. Infelizmente, hoje em dia, hoje em dia o ser humano está vivendo nesse tempo, é um tempo muito materializado. Parece tudo materializado. Até mesmo qualquer um agora já sabe. A religião já foi comercializado. Virou um comércio. Sim. Você paga para aceitar isso, para não sei, para ter uma vida eterna abençoada. Parece tudo está ligado com o dinheiro, né? Tudo está ligado com a material. Existe uma linda passagem do Imam Hussein alayhi salam, que ele fala o seguinte: esqueci agora. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ahsantum. Como é que ele começa esse dito? Allahumma salli ala محمد وآل الناس عبيد الدنيا والدين لاحق على ألسنتهم. O ser humano, وإذا محرسوا بالبلاء os humanos são escravos dessa vida. E a religião é apenas um chiclete, como se fosse uma desculpa, sabe? Enquanto essa religião não enquanto a vida material envolve, enquanto essa religião não coloca a vida material deles em risco, atende seus interesses, eles são religiosos. Dá um jeito.
quando eles são testados, certo? É. Os religiosos, os verdadeiros religiosos, e isso Vão é ser normal, diminuídos, né? sim. Na verdade, eu acho que acaba sendo um teste, né? Imagina, por exemplo, hoje em dia a gente no mundo virtual, Sheik, a gente tem muitos amigos, né? Nas redes sociais, né? 1.000 amigos, 2.000 amigos. No entanto, quando você precisa de um deles, poucos virão para te atender, né? Então, a vida, eu imagino que é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto a vida tá legal, tá bem, tá tudo. Então, vamos Tem fazer o que Deus nos manda. uma bela palavra do Imam Ali alayhi salam que fala: quando sua mesa está servida, você tem bastante amigos. Sim, Quando vive na pobreza, não tem um. não tenho. É isso mesmo. É isso Olha que mesmo. linda essa palavra do Imam Ali alayhi salam. Quando você tem tudo, né? E os mártires, eles acabam passando por esse teste Ah, também. martírio, irmão, para ficar um pouco mais, para tocar no assunto de uma forma mais profunda e assim, aquele que pensa no martírio, aquele que vive na causa de Deus, parece a vida dele não é somente uma vida material. Ele pensa em outras coisas, Ele pensa em coisas algo mais mais importantes. importante. Ele Por vive exemplo, a vida material, ele trabalha, ele é, tem o seu negócio, gosta de passear, ele gosta de viajar, ele gosta da vida, ama sua família. As pessoas acham que. mas tem algo maior, Mas tem algo. mais importante É aquilo que a gente que chama tudo. de prioridades, Isso. né? A prioridade dele não é essa vida. A prioridade dele é outra. A vida eterna. A vida eterna. O agrado a Deus. A vontade de Deus prevalece. Aquele momento que ele passa por um teste, se eu abro mão ou eu pago o preço, ele escolhe o lado certo. Sim. É isso que é importante. Isso. E os mártires, eles são pessoas que realmente estão escolhendo, a grande maioria dessas pessoas estão escolhendo o lado certo. Eles pagam um preço disso. Existe também até uma grande posição no que diz respeito aos mártires, né, que eu queria falar, que é a intercessão, shafa'a. Na verdade, os mártires eles acabam sendo uma coisa tão abençoada para qualquer família, para qualquer grupo, qualquer categoria. Eu, por exemplo, tenho um dos meus tios, primos, né, que foram martirizados Dos meus tios também. no Iraque, tem um primo que foi martirizado no Irã, lutando contra os invasores iraquianos. Ele é meu primo iraquiano, que veio para o Irã lutar do lado da verdade, tá vendo? Não é uma questão de nacionalidade, de radicalismo, de eu defender a minha, não, é uma questão de... Na guerra do Irã, isso também é uma coisa interessante. Muitas nacionalidades de outros países iraquianos defendendo o Islã, defendendo a Revolução Islâmica. Lutaram contra seus compatriotas, como dizem, Sim. né? Combatentes afegãos também, Sim. de outras nacionalidades, certo, Sheikh? Até no Irã nós temos mártires, né, que deram sua vida, eram cristãos. Até cristãos. Sim. Muito interessante. Said al-Qaeda, o supremo líder, durante os primeiros dias da primavera, né, que é uma tradição iraniana que a gente visita nossos familiares, os mais velhos. Mais ou menos que nem o Natal, né? Aqui, coisa muito parecida. Sim. O supremo líder vai e visita a família supremo dos zoroastros, os mártires zoroastros e os mártires dos cristãos. Ou seja, até mesmo mártires de outras religiões deram a vida para erguer a Revolução Islâmica e proteger esta grande... É muito, muito lindo. Que belo. E o mártir, eu estava falando sobre a questão da intercessão. Tem um belo dito, né, que eu estava lendo esses dias, diz que o mártir, ele tem o poder de interceder por 70 familiares. A partir do momento que ele se torna um mártir, ele tem esse direito, né? E a intercessão todos sabemos que é algo permitido, né? Deus, pela permissão, existe uma categoria de pessoas que Deus permite que eles intercedam. É muito interessante. Quem recebe essa intercessão, temos uma palavra do profeta,
aquele que, sem essa intercessão, vai ficar no inferno. Meu Deus. Olha, não tem mais opção. Ou ele encontra um mártir, ou ele encontra um sábio, ou encontra qualquer um predileto de Deus, Então, homem querido de Deus, né? Ou ele aceita, ou ele recebe a intercessão. intercessão, ou vai para o inferno. Então, felicidade e a felicitação seja para qualquer família, para qualquer grupo, para qualquer pessoa que tenha um mártir na sua família, Sim. né? Porque ele intercederá. E a continuidade do dito, ele diz o seguinte: 70 o mártir intercede por 70 pessoas. Em outras narrativas, 70.000 pessoas. O mártir intercede Depende por do grau do 70.000 martírio. pessoas. Imagina, 70.000 pessoas é uma cidade inteira, uma aldeia inteira, né? Que bênção, Sim. que bênção tem o mártir, que bela posição ele possui na outra vida. Sabe, Não é à toa que muitas pessoas desejam, rezam, né, para Deus que alcancem esse. Olha, sempre tem uma passagem de Shahid Qasim Soleimani, né? Sim. Que ele fala: se alguém quiser ser mártir, tem que viver como um mártir. Né? Eu estou pensando assim: qualquer um de nós vai morrer. Agora, amanhã, semana que vem, daqui a alguns anos. Ninguém sabe a hora, né? Ninguém sabe o tempo dele. Mas o mártir dá a coisa mais preciosa dele. Não tem coisa mais preciosa que a nossa vida, que a nossa alma. Dá no caminho de Deus. Por isso que ele recebe esse nível essa posição tão alta diante de Deus. E sem contar que eu acredito que todos os profetas, a grande maioria deles, foram martirizados. Os Ahlul Bayt, salam, todos foram martirizados, né? E isso, na verdade, é uma vantagem, porque Deus diz no Alcorão que Faddalallahu al-Mujahidina al-Qa'idin, aqueles que lutam pela causa de Deus, erguendo a causa de Deus, eles têm um privilégio. Por que Mujahidin Deus fala no Alcorão Sagrado? Sim. Alguém é considerado mártir aquele que está em luta. O inimigo não vai matar alguém que não tem nada a ver. Não, vai eliminar alguém que tem a ver, aquele que está contra ele, né? Na linha de frente. Na linha de frente. Então, quando nós falamos sobre Faddalallahu al-Mujahidin al-Qa'idin, aqueles que já conheceram a verdade, estão defendendo a verdade, e nessa defesa eles perdem a vida. Perdem a vida. Velho. E Deus, aparece o negócio de Deus, o comércio de Deus. Pega essa vida. Quem dá a vida? Deus. Muito interessante. Deus é tão generoso. Dá para você aquilo que vai comprar depois. É muito interessante. Ele nos dá tudo, na verdade. Deus te agraciou a vida e te compra em troca daquilo que ele tinha dado, te dá uma vida eterna abençoada. Tem uma vez eu estava tendo uma aula e o professor ele deu um exemplo. Ele simplesmente falou assim, ó, imagina você tem um filho e você concede para esse filho, você dá um terreno e você dá todo o material de construção, ele constrói a casa. E depois você fala para esse filho, filho, vende essa casa para mim. Que eu pago para você X valor, sei lá, 1 milhão, por exemplo. A terra, na verdade, era do pai. O material de construção era do pai. E ainda o pai ajudou em construção. Ajuda na construção e compra a casa do filho. No entanto, esse filho vai e vende essa casa por um valor menor para outras pessoas. Isso é o topo da tolice, né? É mais ou menos isso que acontece. Esse exemplo que deixou Nasser é muito lindo. Na verdade, temos uma palavra do Imam al-Hadi, alayhi salam, fala muito interessante. Eu lembrei dessa palavra do Imam al-Hadi. Imam al-Hadi, alayhi salam, que seria o 10º imam, fala: o mundo parece um comércio. Algumas pessoas lucram, algumas pessoas perdem. Um prejuízo, outro lucro. ربح به وخسر به قوم. É um comércio. O mundo é um negócio. Um negócio, um teste, uma prova. Esse exemplo. Mas não é um quem negócio. Te deu a vida? Mas Deus. Não é um negócio físico. Não é um negócio material. Até mesmo, Haj Nasser, eu vou falar que algumas vezes
porque eu falo isso porque o Alcorão Sagrado fala assim: quem virar seu rosto da lembrança de Deus, فَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. أحسنت. ومن فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. Sim. Aquele que se virar, aquele que dá Aquele que costa dar as costas, isso. à lembrança de Deus, a vida espiritual, Ele a terá uma vida material simplesmente. Levará pressionada. ele talvez não percebe, فإن vai له معيشة ضنكا. uma يعني vida miserável, uma vida pressionada, uma vida humilhada. humilhada. E é verdade, porque a gente percebe muitas vezes que pessoas, muitas vezes, ricas, têm de tudo. Tem de tudo. São pessoas que têm casas, têm mansões, têm carros, têm de tudo. No entanto, eles não vivem aquela paz, aquela espiritualidade, aquela tranquilidade. E por outro lado, pessoas pobres, pessoas que não têm nada material, no entanto, eles vivem a maior felicidade interna, uma paz interna, né? ومن أعرض ومن أعرض عن أحسنتم. ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. A tradução em troca: quem desdenhar a minha mensagem levará uma miséria vida. E cego vai ser ressuscitado no dia da ressurreição. Olha, deixa-me contar uma história, Haj Nasser. Na verdade, eu estava em busca para amigos meus para comprar uma casa, né? Eu encontrei uma casa muito boa, só que o preço parece não era normal, era muito baixo, né? Sim. Eu perguntei do dono: por que vocês estão vendendo essa casa? E ainda tinham, sabe, fazendo um contrato com imobiliária, sabe? Quando você vende direto, você ganha tudo, Lu. Tudo é seu. Mas quando você faz um contrato ainda com imobiliária, Através uma de porcentagem não vai Ou ganhar. seja, o vendedor da casa receberia menos daquilo Muito que você menos. pagaria. Ele não queria dor de cabeça, tinha um trabalho fora de São Paulo, Sim. então fui ajudar essa família. O dono daquela casa, olha, era uma casa muito grande. Não sei, tinha 6, 7, uma casa muito grande, muito bom essa casa. Ele falou que eu não tinha bons dias aqui. Não passou minha vida muito boa, não deu muito bem, certo? Uma casa tão boa. Olha, tinha tudo. Não sei, talvez piscina, churrasco, muito bom, muito bonito a casa. Aquilo que o Senhor falou: você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa boa, você pode ter seu carro, Poder, pode ter posição, pode ter fama, pode ter amigos. mas não tenha paz. Não tem. Quando você quer dormir, você dorme preocupado. Você dorme com estresse. Finalmente, alguns dias atrás, muito interessante, eu mesmo. Ele falou: eu vendi mais ou menos 500 mil reais a mais. A menos, desculpa. A menos do mercado. Do mercado. Porque ele não tinha jeito. Ele queria sair, ele queria escapar dessa casa. A gente percebe, Sheik, que a origem da paz é a espiritualidade, é o contato com Deus. Parece que você tem que... a origem, o ser humano, na verdade, ele é composto de dois elementos, espírito e matéria. Os dois precisam de serem abastecidos. Equilibrado. Tem que existir um certo equilíbrio, tá certo? Tem que existir um certo equilíbrio. Não adianta a pessoa apenas abastecer o aspecto espiritual e largar o aspecto físico, e ao mesmo tempo não pode abastecer apenas o físico e alargar o espiritual. Tem uma palavra muito bela do Imam Al-Hassan sobre esse assunto, esse equilíbrio. Sim. Olha, esses títulos foram falados 1400 anos atrás. Que olha que profundo. Imam Al-Hassan fala assim: vive como se vai viver eternamente aqui na Terra. Vive tão boa. Uma boa vida como se fosse viver para sempre. Aqui nessa Terra. Ok. Vive de um jeito que amanhã vai morrer. Entendeu? Então, tem um lado material, vive bem. Viva a sua vida como se você fosse viver para sempre. Ou seja, planeje, trabalhe,
Tenta. se arrisque, compre uma casa boa, tenha um carro bom, cuide de sua família, né? Como se você fosse viver para sempre. Sim. Só que ao mesmo tempo, viva Uma para vida outra espiritual, vida né? espiritual. A qualquer momento chegará seu tempo, sua hora. Agora, esteja pronto. Esteja pronto. Ou Esteja seja, pronto. esteja em dia Isso. com suas contas com Deus, com suas. Imagina, por exemplo, quando você vende uma casa quando você vai fazer a transferência de um carro, geralmente você tem que estar tudo quitado. Zerado. Tudo. Zerado, né? IPTU pago, IPVA, conta de não sei o que, tributos. Naquele momento que você tem que fazer a transferência, tudo tem que estar quitado. Não tem condição de fazer a transferência sem ser quitado. Quando chegar a hora da morte, parece que a gente não tem tempo de quitar as coisas, de ficar pagando, ligando, pedindo desculpas, fazer até testamento. Não, chegou a hora, você vai morrer e pronto. Imagina a pessoa sair dessa vida com um monte de dívidas com Deus, com as pessoas, ter magoado as pessoas, ter maltratado amigos, ter pegado dinheiro desonesto, né? A vida do mártir, como falamos no começo, Ajnasser, é assim. Você viver quitado, zerado. Você viver o martírio antes de ser martirizado é viver estando pronto. Uma vida honesta, uma vida honesta. correta, né? Que belo. Onde não deve ninguém, E tem histórias, Sheik, que realmente esses mártires, a gente às vezes vê livros, histórias, né, de alguns mártires, o quanto eles eram pessoas espirituais, o quanto eles eram pessoas profundas, né, nesse sentido, né? As famílias, até mesmo mães, homens, enfim. Então, a religião, resumindo, a religião islâmica nos convida para ter uma vida boa, né? Uma vida nobre, né? O islamismo não proíbe, você não precisa ficar em busca do dinheiro. Não, vai. Tem uma vida próspera, trabalhe. uma vida boa, uma casa boa, carro bom. Sim. Mas todo esse bom, toda essa material da vida terrena... Não pode te escravizar. Isso. Não seja escravizado pelo seu dinheiro. Quem manda na sua vida não seja seu dinheiro. Domine seu dinheiro e não seja dominado por ele. Isso é muito difícil. Perfeito. Muito difícil. Que belo encerramento. Tudo bem. Muito obrigado, Sheik, pelas palavras. Realmente foi um programa muito espiritual programa de hoje. Muito pequeno para deixar uma sugestão, né? O que o senhor acha a gente fazer um programa falando sobre a vida e a morte? Sim. Olha, esse assunto é um assunto muito, muito delicado. Sim. O islamismo tem muito para falar sobre esse assunto. Claro, vamos marcar, se Deus quiser, inshallah, os próximos programas. Inshallah. Queridos telespectadores, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo. Nos encontraremos em um próximo programa. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.